Quero que você se lembre daquele momento em que Jesus esteve diante dos seus discípulos antes de subir aos céus. E ele poderia falar qualquer coisa ali, na verdade. Concorda comigo que ele, sendo Deus ali encarnado, com toda a autoridade na terra, nos céus e na terra, tudo sob o domínio dele, ele poderia falar qualquer coisa que ele quisesse. Qualquer coisa que estivesse no seu coração, ele tinha todo, total, pleno e completo direito de falar. E quando a gente olha, o que é que está no coração de Jesus para falar naquele momento? O que é que está gritando ali, vibrando, presente no coração de Jesus para falar para os seus discípulos naquela hora? Com o que Jesus se importa em falar naquele momento? São os últimos segundos de Jesus em carne, presente, diante dos seus. São as últimas palavras de Jesus antes dele subir aos céus. E o que é que ele diz? Ele olha para ele e diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero te convidar a guardar isso na sua mente. Porque hoje nós vamos falar sobre uma carta missionária. Não sei se já está aqui na tela. Pronto. O livro de Colossenses é um livro que tem meu coração, os de perto sabem muito bem. Alguns dizem, de novo Colossenses? Eu digo, mais uma vez estamos aqui, em Colossenses. Onde o Evangelho é apresentado a uma cultura, onde esse ide do Senhor, né, é proclamado a uma cultura que não conhecia anteriormente o Evangelho de Cristo. Como nos nossos dias, como chegou até nós. Então, por isso que esse livro, essa carta, fala tanto e tão forte aos nossos corações. Porque nós originalmente não éramos amigos de Deus, nós originalmente não éramos próximos, não éramos achegados a Deus, porque não havia em nós condição alguma de nos achegar a Ele. Mas aprova o Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, nos tirar do lamaçal do pecado, do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor, assim como diz a sua palavra. E aí assim trazer a salvação ao nosso coração, não é, Agatha? E eu sempre digo, salvação é quando Deus nos tira da lama, mas santificação é quando Ele tira a lama da gente. Então eu quero convidar você para abrir o livro de Colossenses. Eu quero apresentar de uma forma diferente. Eu não sei se você já viu esse livro sendo apresentado a você dessa forma, mas eu peço que você observe os detalhes que esse livro traz e como isso edifica a nossa vida e como isso impacta o chamado missionário de Deus para a vida de todo aquele a quem Ele chama. Colossenses 1. Quero trazer esse texto básico para a gente nessa noite, tá? Colossenses 1, do 15 ao 23. Fala sobre o Cristo exaltado, e o texto diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, para em todas as coisas ser o primeiro. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne,
mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, no caso Paulo diz aqui, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, pela tua sagrada escritura, Pai, porque sabemos que esse livro, essa herança que o Senhor deixou para nós, é que nos ensina, é que nos instrui a viver o teu verdadeiro evangelho, a viver o evangelho segundo o teu coração, não segundo aquilo que a gente quer, não segundo aquilo que a gente deseja, mas segundo os teus planos para nós. Nos ajuda, Pai, a sermos praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Bom, livro de Colossenses. O que é que esse livro ele traz para a gente? Como Paulo descreveu nesse texto aqui, nele, olha, vocês eram antes, né? Outrora, vocês eram errantes, como inimigos de Deus, né? Por isso que vocês tinham tanta dificuldade de entender essas coisas que, na verdade, elas tratam da eternidade. Porque os seus olhos, as suas mentes estavam presas em coisas passageiras. O resumo da ópera é isso que Paulo está querendo dizer à igreja aqui em Colossos. E é por isso que Paulo escreve essa carta e ele escolhe como o assunto central dessa carta falar sobre a supremacia e a suficiência plena de Cristo. Por que antes de tudo, por que antes de qualquer coisa falar sobre a supremacia e a suficiência plena de Cristo? Porque nós precisamos entender que Ele é um ser supremo. A gente sabe disso, né? Se formos parados na rua por alguém, algum desconhecido, e perguntar, você concorda que Deus é supremo? Todo mundo vai dizer que sim, né? Mas e antes de tomar as nossas decisões, será que nós sabemos que Ele é supremo? Antes de fazermos as nossas escolhas, será que o nosso coração e a nossa mente estão alinhados nesse conhecimento de que Ele é supremo? Porque, entenda, antes éramos inimigos de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Essa não é a realidade minha e sua? Ou você já nasceu crente? Quem aqui já nasceu crente? Levanta a mão. Ninguém, né? É por isso que esse livro dá tanta pancada na gente, eu vou lhe dizer, viu? Cada dia que eu abro, eu levo uma pizza diferente. Porque ele fala diretamente ao coração daqueles que antes eram inimigos de Deus, que antes estavam alheios a essa verdade do Evangelho. E para isso nós precisamos entender também o que é o Evangelho. Evangelho, em sua tradução do latim, ele significa uma boa notícia. O Evangelho, ele é uma notícia. Você tem na sua Bíblia um trabalho que está ali alinhado, um trabalho jornalístico em 4 livros. O Novo Testamento ele já começa com um trabalho jornalístico de altíssimo padrão, escrito com detalhes, com conclusões, com lições, com apresentações culturais daquela época, da pessoa de Cristo e da sua obra. Quais são esses livros? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos, né, que se chama na teologia. Eles são um trabalho de apresentação do Evangelho. Mas aqui Paulo está falando para uma igreja que conhece esses livros. Adivinha? A gente conhece, não conhece? Mas Paulo está dizendo assim, ó. Além de conhecer a história, vocês precisam conhecer mais de quem Ele é. Nós precisamos conhecer mais de quem Ele é. Além de abrir o livro e ler. Além de conhecer todas as historinhas lá do Antigo Testamento, porque a gente cresceu na igreja, né? A gente estava lá na salinha quando a tia contou a história de Davi, quando contou a história de Moisés, quando o mar abriu. A gente sabe até quantos animais Moisés colocou na arca, né? Ah, tá ligado aí, ó. Tá vendo? Moisés não, hein? Tá vendo? A gente sabe dos detalhes, é difícil enganar a gente que lê. Apesar que eu estava num torta na cara uma vez e perguntaram o nome do irmão de Caim e a pessoa não soube responder, eu vou torta na cara. Eu tive vontade de colocar outra torta, o irmão de Caim, não. Pelo amor de Deus. Mas nós parecemos ser, até às vezes, profissionais nesse negócio de ser crente.
A gente coloca o fardamento do domingo, a gente vem aqui, bate o cartão, senta, cheguei aqui na hora, levantei, bateu palma, Joãozinho, o rap foi massa. Tava ali, meu irmão, esse cara tá pipocando ali o negócio, foi bom demais. Quem aqui concorda que todo mundo tem que ter um rapzinho no louvor, né? Eu sou desse, tá? E a gente parece ser um crente profissional, a gente vem, a gente bate o cartão, a gente sabe o versículo, a gente sabe o louvor, a gente canta o hino, a gente levanta na hora da palavra e tal. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, pelo amor de Deus, antes de qualquer coisa, entenda a supremacia e a suficiência plena de Cristo. A supremacia, Ele é quem comanda, a minha vida não é minha, é dele. O que eu faço com o meu corpo não são as minhas regras, é a regra dele. Como eu penso a vida não é segundo o que eu vivi, não é segundo as minhas experiências, é segundo o que Ele revela para mim na palavra. Ele é supremo. E além disso, suficiência plena de Cristo. John Piper disse certa vez, né, que nós glorificamos a Deus quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Quem aguenta um crente plenamente satisfeito em Deus? Quem aguenta? Se for crente, vai ficar mais crente ainda. Se não for, no mínimo vai ter vontade de ser. Vai pelo menos considerar algum dia na vida ser crente. A coisa mais missionária que você pode fazer na sua paz, que eu derrubo a água aqui, tá? A coisa mais missionária que você pode fazer na sua vida é buscar a satisfação em Deus. Porque na satisfação nele, na satisfação plena em Cristo, até sem falar, você prega. Com a sua vida você prega. Comprando pão na padaria, as pessoas estão querendo saber o que é que você tem. Todo mundo pulando a catraca, você bota o vem e passa na catraca do ônibus. E as pessoas querem saber, gente, como assim? Tá todo mundo fazendo de um jeito e ele só faz de outro. Ela só faz de outro. Todo mundo assina aquele documento errado e ele ou ela não quer. Todo mundo coloca e faz isso, faz aquele trambique, aquele cambalacho e ele não faz. Vamos aprofundar, né? O cônjuge morreu, faleceu, o pai, a mãe, a doença chegou, o emprego se foi. Todas essas coisas acontecem para todos. Mas aqueles que temem ao Senhor sabem que Ele é supremo. E entendem que a suficiência plena está em quem? Em Cristo. Vamos começar assim. Vamos seguir. É isso que Paulo se preocupa em falar à igreja em Colossenses. E outros assuntos importantes que ele traz são a pessoa e a obra de Cristo. Nós precisamos apresentar ao mundo o nosso coração missionário, como igreja missionária, precisa desejar apresentar ao mundo a pessoa e a obra de Cristo. E Paulo pega aí do capítulo 1, vai do 15 até o 23, esse texto que a gente leu no início, apresentando a pessoa e a obra de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele todas as coisas que nós conhecemos foram criadas, ele é a razão da existência. Paulo começa a descrever tudo isso sobre Cristo, sobre como Cristo é plenamente acima de todas as coisas. Como toda plenitude só encontra uma razão de existir em Cristo. Uma árvore no meio da rua, ela só tem a razão de existir em Cristo. Você sentado aí na sua cadeira, a sua razão de existir está em Cristo. O peixe que está lá no rio agora dando um estilingue assim, de noite, aqueles peixes noturnos, né? A razão plena daquele peixe existir está em Cristo. O asteroide que está passando e a gente não está vendo, a razão plena daquele asteroide existir está em Cristo. Eu estava num congresso de ciência, né? Cristãos na ciência. E sempre tem aquelas mesas redondas, né? Diga estava brincando hoje de fazer uma mesa quadrada, né? Tem a mesa redonda e tem a mesa quadrada também. E na mesa redonda daquele evento surgiu uma pergunta, e a pergunta era: se Deus criou o seu plano, né, de salvação e criou o ser humano e toda a sua criação, como a Bíblia diz, né, a joia da sua criatividade está na Terra, né, a Terra, aquele planetinha pequenininho, no meio do sistema solar que está lá dentro da Via Láctea. Por quê? Aquele pontinho lá, sendo que existem outras milhões de galáxias ao redor. Por quê? Qual a razão disso? E nesse dia eu descobri
que todas as outras milhões de galáxias criam um campo magnético ao redor de um planeta. Um planeta! Quem arrisca aqui que planeta é esse? Terra. É brincadeira um negócio desse. Que arquitetura, que engenharia, colocar milhões de galáxias se movendo lá a milhões de quilômetros de velocidade e está lá criando um campo magnético ao redor da Terra. É por isso que todo ano a gente vê notícia, um asteroide, NASA identifica um cometa que vai passar muito perto da Terra. Um asteroide em tantos anos pode se colidir com a Terra. Vocês já viram essas notícias assim, né? Eu estava até falando outra vez. Eu sempre vejo isso, mas nenhum bate. Por quê? Quando chega perto, sempre muda a rota. Sempre, sempre. Então, toda a plenitude, tudo que existe, o teólogo disse uma vez que não há 1 centímetro sequer em toda a existência sobre o qual Jesus não possa dizer, é meu. Tudo é dele, absolutamente tudo é dele. Tudo. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que a situação difícil pela qual estamos enfrentando não está sob o domínio de Deus. Achando que as coisas que acontecem à nossa volta não estão sob o pleno domínio de suas mãos. E Paulo sabia que essa era uma realidade naquela igreja, por isso que ele escreve para aquela igreja. E é por isso que isso impacta de forma tão forte o nosso coração, porque nós também somos assim. Nós nos parecemos muito com essa igreja. Éramos antes inimigos de Deus, fomos resgatados por eles. Mas meu Deus, fomos ensinados durante décadas nesse país, durante tantos anos, a amar as bênçãos do Criador e não conhecê-lo. E é por isso que, depois daí, Paulo segue para falar sobre heresia. E eu não vou entrar em tantos detalhes, senão a gente só termina de 1 da manhã. Mas Paulo faz questão de falar sobre os ensinamentos errados que as pessoas estavam colocando ali para aquela igreja. Uma igreja nova, acabou de nascer. Olhe para a história do Brasil, olhe para a história da nossa igreja. Você chega para as pessoas hoje que não são cristãs e pergunta quais são os grandes nomes da igreja. Eu não quero nem citar aqui para a gente não ficar com vergonha. Mas são a negação. Negam a palavra, fazem cultos e não abrem a Bíblia. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Que igreja é essa? E em seguida Paulo fala da união dos cristãos com Cristo. Porque afinal, de que adiantaria para nós conhecer todas essas coisas se a nossa vida não for unida com a Deus? Do que adianta para nós todo o conhecimento pleno da verdade de Deus, conhecimento teológico, saber qual cidade foi dito, em qual idioma, em qual variação? Quando traduz essa palavra no latim, no grego, no hebraico, o koineo e o outro lá e tudo mais, o que é que dá? Do que adianta todo o conhecimento se no final de tudo a minha vida não estiver nele? Do que adianta eu me esforçar e eu batalhar e eu trabalhar? E vamos lá, nós somos uma igreja missionária, vamos desenvolver a igreja, vamos colocar um projeto aqui em Ostracil, em outra comunidade, em outra, e a gente sair fazendo ação social pelo Brasil inteiro, ganhar o sertão, o agreste, a Amazônia, tudo. De nada valerá se nós não estivermos nele. Nada adiantará, nada, não adianta. Todo esforço, toda a carreira, todo o suor derramado, se a sua vida não estiver nele. E em seguida, a igreja em Colossos. Alguns detalhes sobre essa igreja, né? Você pode acompanhar aí e já. Cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Perceba o avanço da igreja na época, vários trabalhos, várias obras missionárias acontecendo ao mesmo tempo, igrejas sendo plantadas, as churches, né, vamos dizer assim, de hoje em dia. Quem sabe alguns ali não viam como franquias essas igrejas. Quem sabe ali alguns não defendiam suas placas e criavam até certas inimizades de um lugar com o outro. Mas olha que interessante, existe no meio de tudo isso homens tementes e fiéis a Deus.
Perceba que no centro, eu quis deixar essa informação para você, que Paulo ele não conhecia pessoalmente os crentes lá daquela igreja. Como é que um livro tão profundo é uma carta de alguém para uma igreja que a pessoa não chega nem a conhecer pessoalmente aquela igreja? Que absurdo! Isso para mim é um absurdo. Eu fico, não é possível não. Ele parece que ele conhece todo mundo. Não é possível. Mas por quê? Vamos olhar para o nosso quintal. Acabei de falar, né? Quem são os líderes da igreja do Brasil hoje? Mas percebam, quantos crentes fiéis ainda resistem hoje na nossa nação? Quantos crentes fiéis ainda hoje amam a obra missionária? Ainda choram pelas comunidades, pelos córregos, pelo sertão, pelas crianças abandonadas e abusadas e usadas para o tráfico, para o crime, para o assalto. Quantos hoje amam ainda a obra missionária de verdade, com fervor no coração? Isso nos faz lembrar do que Paulo trata lá no início. Cristo é supremo. E a plenitude de tudo está nele. Por isso que independente do cenário, ele está agindo. Independente de como as circunstâncias ao seu redor se apresentem, creia, ele está agindo. Então, essa igreja ela também estava em um centro comercial, tradicional e decadente. Nem parece com a gente, né? Nem parece com a nossa cultura hoje, né? O centro comercial tá lá, ó, pipocando. Você vai ligar o jornal amanhã, de manhã, vai estar falando sobre a taxa Selic, sobre a Ibovespa, sobre tudo. Aplicações e a taxa de juros hoje, como é que tá? E aí, como tá subindo, tá descendo, e todo mundo doido, né? Investindo, comprando, casando-se e dando-se em casamento. Quem aí lembra? Você já leu esse texto na Bíblia que eu sei. Como nós nos identificamos. E esse escrito, olha, ele data de 61 anos depois de Cristo. Quase 3 décadas depois, né? Jesus subiu aos céus, ele disse aquele ide, e a gente fica achando que as coisas elas vão acontecer assim de uma hora para outra. Você esperaria 30 anos, 61, né? Conta do nascimento. Aí, ó, você tem quantos anos, negão? 62, né? Olha aí, ó. Tá vendo? O negão é o próprio livro de Colossenses. Então, às vezes, a gente pensa que as coisas na nossa vida vão acontecer assim, de uma hora para outra. Vamos perceber os detalhes do mover de Deus na história e no conhecimento que Ele deixa disponível para nós. A gente pensa que aquela transformação na família, aquela transformação no ministério, né? Aquele sonho, aquela idealização que a gente carrega no coração e apresenta diante de Deus. Senhor, já é chegada a minha hora, apressa-te, ó Deus, Senhor, porque acontece todo mundo e não comigo. Olha quando essa carta foi escrita. Seguindo Epáfras, olha aí, por isso que eu falo que tem pessoas tementes a Deus, porque era aqui que eu queria chegar. Um Colossense pode ter sido o elo entre Paulo e essa igreja, que lá em Filemão 23 cita ele, né? No trabalho, no suporte ao plantio e à edificação da igreja em Éfeso. Se eu trocar alguma coisa também, né, pode corrigir, viu? Joga uma bolinha de papel em mim e diz, não, era outra coisa. Às vezes eu troco informação, acontece. Mas minuciosamente, é isso. Um homem chamado Epáfras. Nós não vemos, né, em lugares da Bíblia, talvez textos escritos por ele pessoalmente, né, pela mão. Aí os estudiosos aí vão colocar as suas probabilidades e etc. Mas quando a gente pensa, vamos lembrar que eu falei que a maioria de nós, né, já ouviu muitas histórias do Antigo Testamento, a gente sabe Davi, Salomão, né, e todos os outros personagens. Mas se a gente chegar na maioria das igrejas hoje e perguntar, você sabe quem é Epáfras? É o quê, menino? Epáfras. É para o quê? É para fazer o quê? Não, Epáfras. Isso é nome de quê? É de gente, é. A maioria de nós não conhece. Mas Deus escolhe os anônimos para fazer grandes obras.
Tem um louvor dos Arrais, eu acho que o Gabriel vai lembrar logo, me ocorreu agora na memória. Toda vez que eu tenho uma referência musical, o Gabriel também está sempre aqui na frente, né? E diz assim, que o meu nome seja esquecido e que o teu nome, o nome de Cristo, seja lembrado em tudo. Isso é muito forte. Será que nós temos esse pensamento de que o nosso nome seja esquecido? Para que o de Cristo seja lembrado em tudo? Ele diz assim, que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Será que nós temos esse coração de Epáfras, de estar ali naquele meio de campo? Olha, Paulo, a igreja aqui em Colossos está assim, por favor, vamos ajudar. Não, Epáfras, e alguém pode até dizer, para que isso, Epáfras? Ninguém está lembrando de você, ninguém está falando de você. Não, eu quero servir. O meu coração anseia e ama ver a obra missionária acontecendo. Será que nós temos esse coração? Apresento-vos o livro de Colossenses. Pode achar engraçado, viu? É assim mesmo. Como assim? Ele está apresentando um livro, a pregação é isso, a apresentação do livro. Chama-se temática. Esboço de Colossenses, né? Assim como Efésios, Filipenses e Filemão, Colossenses também foi escrita durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Aí isso quebra mais a gente. Quando a gente pensa que não, o homem estava preso. Pelo amor de Deus. Então ele começa esse livro dando uma saudação de gratidões e oração. Meu Deus do céu. O que é que vem depois, né? A gente fica pensando, o cara está preso. E ele começa o livro apresentando uma oração de gratidão a Deus. Que absurdo. E ele ressalta a importância da oração na nossa vida. Que por muito menos a gente se esquece. Por muito menos a gente quer chutar o balde. A gente quer jogar tudo pro alto e desistir. Por muito menos. Muito, muito menos. Em seguida ele apresenta o Cristo exaltado, que é esse texto base que a gente leu, né? O caráter e a comissão de Cristo. O que é que representa Cristo para nós? Foi esse o texto que a gente leu. Em seguida ele fala sobre o cristianismo exaltado, sobre filosofia, legalismo, misticismo e ascetismo também. Porque as correntes filosóficas na época, né, tanto em Éfeso quanto em Colossos e em outros lugares lá, no porto de Bairos, né, ali onde hoje é a região da Líbia e etc. O que pipocava ali eram os pensamentos filosóficos, né? Você olha Paulo quando chega em Atenas, ele quer conversar sobre isso, sobre filosofia, sobre política, sobre cultura. E nós estamos aqui para fazer cultura. Você já pensou que, abre aspas, para as palavras de Jesus, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Como é que eu posso pregar o evangelho a outra criatura que está em outro lugar do mundo se eu não estiver disposto a fazer cultura? Se eu não tiver ousadia para na hora de um louvor que todo mundo está acostumado a entrar com rap e todo mundo ficar, oxente, o que é que está acontecendo? Segura a onda, meu Joãozinho. Que é isso que está vendo? As pessoas precisam conhecer isso. Nós somos chamados a fazer cultura, mas nós temos terceirizado isso. E deixado para os pensadores do mundo. Aqueles que estão conectados às coisas terrenas e passageiras. Quando nós, que somos portadores da revelação daquilo que é eterno, é que deveríamos estar produzindo cultura, produzindo arte, produzindo música, produzindo educação, produzindo pedagogia, produzindo psicologia. Somos nós, aqueles a quem o Senhor revelou a sua palavra eterna. É por isso que Paulo faz questão de falar isso para aquelas pessoas também, para aquela igreja também. Vocês estão aqui não para ficarem acuados no canto. Olha, vamos fechar aqui um grupinho, vamos fazer uma intercessão, não vamos perder nossos filhos para o mundo, não. O mundo é quem tem que estar preocupado de perder os seus filhos para a igreja. A preocupação dos professores militantes que querem corromper e perverter o ensino bíblico nas universidades deve ser:
a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa ter mais oratória, a gente precisa ser mais influente, porque o trabalho da igreja está muito forte e nós estamos perdendo. Nós precisamos nos empenhar para que o político chegue na igreja e sinta vergonha. E por mais que alguém ouse chamar para ele estar no culto, ele diga: eu não sou digno. Precisamos produzir cultura. Precisamos transformar a realidade à nossa volta. Estamos aqui com a família também que entendeu isso. É muito bom estar na igreja que a gente usa todo mundo como exemplo, né? Ricardo, Érica, Natan e Mari. Que coração para amar essa comunidade. E hoje a gente vê tanta coisa ali acontecendo, mas começou com um passo. Com um café da manhã, começou com amor. Um amor que faz você se mover em direção ao seu próximo. Um amor que faz você amar a vida do seu próximo como a sua própria vida. Findando esse bloco, Paulo segue para a vocação exaltada. Disseram que eu tinha até meia-noite, né? Hoje é não? É não, é? Eita, me confundi, ó. Vocação exaltada. E ele fala sobre como o nosso comportamento, sobre como o nosso procedimento enquanto cristãos deve ser superior e causar um impacto no mundo. Como o nosso procedimento deve tornar irrelevante as estruturas do mundo. Eleição está chegando daqui a pouco. Vai ter um monte de crente dentro das igrejas se estapeando por causa de política, por causa de ideologia e tal, e porque não sei o quê. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema para o mundo é vida devocional. Só isso. As coisas difíceis e complicadas do mundo se resolvem com coisas simples. Por isso que eu faço questão de dizer para você: como é Fábio? Beba água. Beba água, se hidrate, cuide de si. Cuide do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, do seu coração. Descanse, pare de correr. Quem te mandou correr? Deus te mandou correr até ficar a ponto de ficar cansado e longe dele. Foi Deus que te mandou correr. Ah, mas é o meu trabalho. Foi Deus que mandou você trabalhar assim, a tal ponto de não ter mais tempo com Ele. Foi Ele mesmo. Ah, mas é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e isso e aquilo que você tem. Foi Deus que te deu algo para te afastar dele. Vocação. A vida missionária, ela começa com vocação quando nós entendemos que Deus não deu um assobio pra gente. Orlando Moreira, viu? De que ano é, eu não sei não, mas eu ouvi essa frase dele. O seu chamado não é um assobio, é uma vocação. Ele não assobiou para você do outro lado da rua, não. Ele chamou seu nome. Com o que você é, com o que você carrega, falando como você fala, sendo como você é. Ele chamou você pelo nome, ele te conhece. Ele não tem um trabalho para você. Bora desmistificar isso, quebrar as bolachinhas gospel, né? Que o povo por aí gosta demais. Não venha para a igreja porque você tem que se empenhar na obra e quer ficar assim, né? Relaxadão e todo mundo trabalhando. Igreja não é um lugar para você trabalhar. Igreja é um lugar para você ser família. Aí depois que você é família, aí você troca a lâmpada, aí você lava o banheiro, aí você vai fazer sentido para você, entendeu? Tem gente que já chega na igreja, isso é sobre mim também. Já chega na igreja, tem isso para fazer, tem aquilo, não sei o que, tem papapá. E cansado, e meu Deus, e era isso, era melhor quando eu não estava aqui, era melhor quando eu não conhecia esse povo. Só faço trabalhar e cadê? Eu queria orar só, eu queria aprender da Bíblia só. Queria aprender a pregar as histórias. Cadê? Não tente só trabalho o tempo todo. Não, igreja é lugar para ser
família. E porque nós somos família, aí a gente encontra um sentido e uma razão para o trabalho. Vou falar mais sobre isso. Mas a vocação, ela consiste em vida, lar, relacionamentos, oração e testemunho. O Evangelho precisa estar tão conectado ao nosso coração que todas essas áreas da nossa vida sejam profundamente impactadas pela palavra de Deus. Para que as pessoas ao nosso redor se incomodem, queiram, desejem viver isso. Vamos seguir para entender. Olha aí, vida cotidiana. Paulo coloca isso aí no capítulo 3, do versículo 5 ao 17. Mas aqui estão os versículos que a gente vai usar. Eu quero trazer o versículo 1 do capítulo 3, porque ele diz assim, ó: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, se eu entendi que eu já ressuscitei com Cristo, o que é que tem valor para mim agora? Se eu ressuscitei com Cristo e Cristo está na eternidade, Ele preparou uma eternidade para mim. Onde está agora o meu coração? A verdade é que existe muita gente dentro da igreja, há anos, há décadas, envolvidos em ministérios e tudo mais, mas ainda não ressuscitaram com Cristo. São batizadas e ainda não ressuscitaram com Cristo, não morreram para o mundo para nascer para Deus, enganando a si mesmo e aos outros. Isso é uma denúncia que chama a gente a olhar para dentro de nós e nos avaliar e perguntar: Senhor, eu estou vivendo para Ti ou para mim? Versículo 13, ele diz assim, ó: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. Primeiro, família, depois trabalho. Primeiro, uma vida com Deus, depois faz sentido para mim obedecer. A gente cobra que as pessoas obedeçam sem a gente se empenhar para que essas pessoas tenham uma vida com Deus. A gente está sempre pronto com o dedo para apontar, para julgar, para dizer que está errado. Mas quanto desse tempo em que nós falamos sobre o erro do nosso irmão, nós trabalhamos para que esse irmão encontre meios de superar aquele erro, de vencer aquele pecado, de mudar de vida, de ser transformado. Essa é a diferença do coração daquele que ainda vive para si, do coração daquele que está ressuscitado com Cristo. Aquele que vive para Deus se preocupa com aquilo que é eterno, inclusive quando o assunto é o outro. Em seguida, a vocação no lar. Difícil, viu? Suspeito que Paulo deu uma corridinha assim no texto, né? Igual eu falei sobre a heresia aqui. Eu não vou dar tanto detalhe não, senão vai ser muita briga esse negócio. Deixa eu explicar de uma forma bem resumida. A vocação no lar. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Os pais podem desanimar os filhos na fé, sabe? Os filhos podem desagradar a Deus pela simples forma como tratam os pais. E os maridos também podem desagradar o coração de Deus pela forma como tratam as suas esposas. E as mulheres podem também desagradar a Deus pela forma como correspondem à liderança de seus maridos. Então, há uma exortação, há um conselho para as mulheres, para as esposas, para os maridos, para os pais e para os filhos.
E aí eu quero parafrasear o profeta Renato Russo, que disse assim, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Poucas coisas tão bíblicas são cantadas hoje, inclusive dentro das igrejas. De que você precisa estar por cima, de que a sua vitória tem sabor de mel, de que ninguém ouse tocar no ungido do Senhor, de que aquele que te levantou é o que te vai te exaltar e que etc, etc, etc. E a gente abre a Bíblia e a Bíblia está dizendo: ô meu filho, abaixa a bolinha, vá. Abaixa a bola que você não é esse biscoito todo, não. A devoção no lar, viver a vocação missionária no lar. Meu Deus, como amar a Deus acima de todas as coisas. De madrugada com seu filho chorando, com a dor que nem ele sabe onde está. Como amar Deus acima de todas as coisas, com aquele filho que você tanto amou, e são 2 da manhã e ele ainda não apareceu em casa. Como amar Deus acima de todas as coisas, com aquele cônjuge que só critica, que já começa o dia reclamando, que desaprova tudo que você faz, que não lhe coloca para cima, que não valoriza a sua vida e a sua devoção com Deus. Como amar o próximo como a nós mesmos dentro das nossas casas. Como ser crente em casa. A exclamação é essa, com interrogação e exclamação depois. E reticências, e tia Hélia, a professora de português, me ajude. Como é que a gente pode exclamar ainda mais isso? Bota em negrito, caixa alta, em Arial. Bota lá bem grande, como ser crente dentro de casa. O campo missionário mais difícil da minha e da sua vida. Porque ali você precisa provar a sua transformação. Ali você precisa mostrar com ação aquilo que Deus está fazendo no seu coração. No lar, as palavras não são suficientes. Para ser missionário em casa, é preciso agir. Por isso que existe um chamado para ação. Olha, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Se sujeitem, ajam em sujeição a eles. Se coloquem abaixo da missão deles. E qual é a anomalia que a gente vê? Um monte de homem sem missão, querendo que a mulher tenha uma submissão para uma missão que nem existe, que ele nem encontrou e ele nem vive. Aí fica complicado, né, meu filho? Por isso que venha no próximo encontro de homens, tá? Vós, maridos, amai as vossas esposas, não vos irriteis contra elas. Amai as vossas esposas. A palavra diz que ainda você tem que lavar a sua esposa com a palavra. Dê banho de Bíblia na sua esposa. Pegue a palavra e dê uma ensaboada nela. Jogue a água santa nela, enxugue e bota para dormir. Você está entendendo, né? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Às vezes, eu vi outra vez um vídeo no Instagram, né? Um menino jogava tudo assim, em casa, né? Tinha mania de pegar as coisas e jogar. Foi lá no que me mostrou esse vídeo. É que ela tira onda assim, ele tava falando dos meninos autistas aqui, né? Ela me usa como laboratório em casa. Tô entregando ela ali se levantou. Tá vendo? Ela me usa de laboratório para fazer os estudos pedagógicos dela, de observação e tal. E aí ela mostrou um vídeo de um menino que tava jogando as coisas em casa assim, né? Tava desorganizado. E aí os pais tiveram uma ideia genial. Fizeram com 2 fitas assim, né? Um caminho e colocaram um alvo e deram um monte de objeto para ele jogar no alvo e acertar. E tinha de tudo, de bolinha, controle velho, quebrado, tudo que ele gostava. E ele ficou lá um tempão, pegava as coisas e jogava. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes, nós pais, precisamos identificar o que é que queima como chamado, como característica missionária no coração dos nossos filhos. Às vezes o seu filho quer ficar o tempo todo correndo para lá e para cá, porque de repente ele vai criar cultura no meio do atletismo.
E as pessoas vão conhecer o que é um atleta crente. E olha que coisa interessante. Quantos outros atletas não vão ver aquilo ali e vão ficar, meu Deus do céu, é possível um negócio desse? E aí não vamos tomar como exemplo, não, um cara que ganha a Champions League, aí coloca Jesus aqui e depois vai se prostituir, não, tá? Não precisa nem citar nomes. Mas crentes de verdade. Crentes de verdade, em todas as esferas, produzindo cultura, espalhando o Evangelho, essa boa notícia de que Deus amou o mundo, de que Deus entregou o seu Filho por mim e por você. E por quem entender essa mensagem e receber em seu coração. Isso é o Evangelho. Relacionamentos de trabalho. Tem isso também, né? Tem isso também. Relacionamentos de trabalho. Versículo 23 do capítulo 3. Diz assim, está aqui na tela. E tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E essa também é aquela conversa entre a riqueza e a pobreza. Se somos filhos de Deus, tirados do lamaçal do pecado para o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho do amor de Deus é pobre? Você mede o quanto Deus te ama pelo que você tem? É difícil essa, né? Difícil, né? Muitos de nós passamos boa parte da nossa vida e da nossa jornada na fé medindo o amor de Deus por nós, por quanto Ele nos dá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem milionários extremamente pobres. E existem pessoas assalariadas extremamente ricas. Sabe qual é a diferença entre os dois? Da mão do rico saem coisas excelentes. Da mão do pobre saem coisas medíocres. Sempre. Independente de quanto tiver na conta. Se você é rico em Cristo, se você entende que a supremacia de Cristo está sobre a sua vida, que a sua vida é suficientemente plena nele, da sua mão sempre sairá aquilo que é excelente. Mas aquele que não entende isso não tem como, por mais que se esforce, das suas mãos sempre sairá aquilo que é medíocre. Porque pobreza e riqueza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com devoção. Oração. Versículo 2 do capítulo 4. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Mais uma vez, está ele lá, Paulão, preso, e aí ele vai fazer um pedido de oração. Eu mandaria no WhatsApp assim, ó, Messinha, manda por favor aí no grupo da igreja, eu fiquei preso aqui, pede pro pessoal fazer uma corrente de oração para me soltarem, quero voltar para casa, né? Eu faria isso, esse seria o meu pedido, mas Paulo, ele pede assim, ó, ele pede que abra uma porta. Você viu aqui? Tá assim na sua Bíblia também ou é só na minha? Na sua tá também, né? Ainda bem, já ia ter que comprar outra Bíblia agora. Ele pede para abrir uma porta, mas é a porta da cadeia? É não, né? Qual é a porta que ele pede para abrir? Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. É isso que importa para nós. Que a gente conheça o Senhor com uma devoção tão forte, tão intensa no nosso coração, que as pessoas ao nosso redor sejam movidas e despertadas a conhecê-lo também. E por fim, testemunhos e conversas. No capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, ó, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.
eu estar certo, dependendo de como eu fale, eu posso ficar errado. E lembrando que Paulo está escrevendo isso aqui para uma igreja que está criando a cultura do Evangelho, uma cultura alheia ao Evangelho. Então, quão importante é para a igreja moderar o tom da fala com o mundo. Mas hoje o que a gente vê, só falta as pessoas dizer assim, ó, morte aos não sei o quê, morte aos não sei o quê. Tem uns meio desajustados na igreja que só falta fazer isso. Mas o que Paulo pede aqui é testemunhe com aquilo que você fala. Por mais que as pessoas finjam não se importar, mas elas estão o tempo todo observando aquilo que você fala. É assim que nós criamos cultura no mundo. E por fim, eu quero finalizar com um convite. Tem um convite aqui para você, aqui na tela. Um convite. Colossenses 4:18 diz o seguinte. Paulo, ele faz questão para aquela igreja. E eu queria que você viajasse no tempo comigo agora. Uma breve e rápida viagem no tempo para a gente entender muito bem o peso desse versículo. Uma igreja que Paulo não conhecia. Eu estou falando de nós, não estou falando de Colossenses, tá? Para você ver como parece. Uma igreja que Paulo não conhecia. E ele coloca, saudação de minha mão. Paulo sabia muito bem que aquelas palavras a que ele escrevia iam perdurar por muito. Ele chamava as palavras de Pedro de escritura e Pedro chamava as palavras dele de escritura. Eles sabiam plenamente que aquilo que eles estavam escrevendo seria a sagrada escritura de Deus. E ele coloca, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Um homem que fisicamente está preso, mas espiritualmente está livre. Que esse seja o nosso coração. Essa é a mensagem final desse livro. Independente da situação. Eu não sei se é uma enfermidade, se é uma dívida, se é uma situação adversa. Eu não sei aquilo que te aprisiona, mas em Cristo você é livre. Olhe isso. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. A graça de Deus é onde o Evangelho se aperfeiçoa na minha e na sua vida. A graça de Deus é onde o Evangelho se mostra suficiente para a minha e para a sua vida. E é na graça de Deus que eu entendo que Deus, Ele é supremo sobre tudo que eu sou. Independente de tudo que estiver ao nosso redor, sejamos livres para a glória de Deus. Amém?